Olá, muito boa noite para você. Agora são 9 horas e 4 minutos. Estamos no ar com o Sala Debate. A Lei da Mobilidade Urbana entrou em vigor em 2012, no mês de janeiro, com o objetivo de melhorar a acessibilidade e a mobilidade de pessoas, além, é claro, de integrar os diferentes meios de transporte, dando prioridade a meios não motorizados e ao serviço público coletivo. No entanto, 3 anos depois, problemas como o excesso de veículos nas ruas, o transporte coletivo de forma precária e a falta de planejamento de alguns municípios ainda persistem. Nesse sentido, cada um escolhe aí a melhor maneira de ir e vir para fugir dos congestionamentos. E aí entra a tecnologia, por exemplo, desde o uso de GPS, sistemas de navegação que indicam melhores trajetos, o tempo a ser percorrido, serviços online de caronas solidárias, aplicativos que reúnem motoristas de táxi cadastrados em um só local e, mais recentemente, aplicativos como o Uber, que oferece serviços de motoristas autônomos. Desde que chegou ao país, o aplicativo americano entrou na mira dos motoristas de táxis que argumentam que o serviço é ilegal e deveria ser suspenso. Os responsáveis pelo Uber afirmam que oferecem um serviço de transporte privado, que é diferente do serviço prestado pelos taxistas. No programa de hoje, vamos debater este e outros assuntos. O que diz a legislação brasileira sobre esse assunto? Para esse debate, convidamos Marília Maciel, ela que é a gestora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e Edmilson Americano, ele que é presidente da Abracontax, a Associação Brasileira das Associações e Cooperativas de Motoristas de Táxis. Nós fizemos um convite ao Uber, que por meio de nota afirmou que não haveria espaço na agenda para estar conosco neste programa por conta de outros eventos na cidade de Belo Horizonte. Nós lamentamos a ausência e contamos com a sua participação pelas redes sociais para aumentar a qualidade desse debate. Entre em twitter.com, o nosso perfil é o @canalfutura, acesse facebook.com/canalfuturooficial, deixe aí a sua mensagem no nosso post, está aí na tela para você, acesse esse post, deixe seu comentário aqui, que nós trazemos a pergunta direto para os nossos convidados. E também você pode assistir o programa daqui a pouquinho acessando o nosso site futura.org.br. A gente vai começar esse debate. Muito obrigado, Marília, pela presença. Obrigada a você. Edmilson, obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade. A gente vai rodar agora uma rápida reportagem para explicar um pouquinho melhor o que é que está acontecendo em relação a este assunto no Brasil. A recente polêmica envolvendo taxistas e o aplicativo Uber, que conecta motoristas autônomos a passageiros, tem mobilizado a sociedade e o poder público pelo mundo. Atualmente, o Uber está em mais de 50 países. No Brasil, funciona nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. A Cidade do México foi a primeira da América Latina a legalizar o funcionamento do aplicativo mediante regulamentação. Já em Madrid, na Espanha, as atividades do Uber foram proibidas. Por aqui, o Uber é alvo de uma ação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, movida pelos sindicatos de táxi, e no Judiciário responde a processos nas cidades onde atua. Na última sexta-feira, por exemplo, a Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro emitiu um parecer favorável ao aplicativo, afirmando que os motoristas que prestam serviço de transporte pelo Uber não exercem atividade legal. Já o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, vetou um projeto de lei aprovado pela Câmara que estabelecia a proibição do Uber em Brasília. Os taxistas têm realizado protestos contra o funcionamento do serviço, alegando que o Uber promove uma concorrência desleal porque os motoristas não pagam impostos e não precisam de licença. Já os defensores do aplicativo afirmam que ele oferece mais qualidade que os táxis, como o conforto dos carros e as diferentes formas de pagamento. No entanto, a discussão em torno dessa polêmica vai além da possibilidade dos serviços funcionarem juntos. Ela atinge a mobilidade urbana e a maneira como a tecnologia pode mudar a forma de locomoção pelas cidades. Quais são os principais desafios a serem enfrentados na regulação da mobilidade urbana? Muito bem, deixe aí seu comentário nas nossas redes sociais e participe do debate com a gente. Logo de cara, a gente tem uma nós temos uma nota via assessoria de imprensa da Uber que afirma que os motoristas parceiros da Uber oferecem um serviço de transporte privado que é diferente do serviço prestado por táxis e completamente ilegal de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei Federal 12.587. O que acontece é que este serviço não é regulado, mas isso não significa que ele é ilegal. Isso via assessoria de imprensa
a nota do Uber. Edmilson, Marília, comentários sobre esta nota? Como é que a gente pode começar esse debate? Edmilson, por favor. Antes de mais nada, eu só fico triste e lamento a ausência da Uber, independente da agenda deles, mas a gente sabe que é uma empresa com poder econômico muito grande e certamente teria pessoas para vir representá-la. Então eu acho que se ausentar de um debate tão importante que vocês estão nos dando espaço, para mim eu fico muito triste e eu acho que quem perde são os telespectadores e a população, a sociedade em geral. Bom, o que a Uber diz, para nós e para várias pessoas, para vários juristas, não é uma verdade. É um engodo e isso me lembra muito quando ela fala que o que ela faz não é serviço de táxi, não é transporte público de passageiro, porque não é aberto ao público. Me lembra uma frase, uma citação de Shakespeare. Ele fala o seguinte, que a rosa, ela pode mudar de nome, pode ter qualquer nome. O perfume dela sempre será aquele. Ou seja, você pegar um passageiro aqui, levar até outro ponto e cobrar por isso é serviço de transporte de passageiro individual remunerado. O que a lei diz claramente que tem que ser efetuado por táxi. Marília, boa noite para você. O que você tem a dizer sobre esse comentário do Edmilson e a nota da Uber esclarecendo o seu ponto de vista? Boa noite. Bom, a lei de mobilidade urbana, que é a lei que é nossa referência para debater esse tema, ela é aberta à interpretação. Isso é da característica de qualquer lei. E é por isso que a gente tem judiciário. Porque se a interpretação ela fosse sempre clara, a gente não precisaria levar a questão para um juiz decidir. E esse, eu acho, no meu entender, é o caso dessa lei de mobilidade urbana. Ela trata do transporte público individual de passageiros e da forma como esse inciso específico ele se encontra redigido, a gente pode entender que um modelo que é um pouco diferente, né, que oferece um serviço de maneira um pouco diferente, que é o modelo do Uber, não estaria encaixado nesse inciso específico. Se essa interpretação procede, então a gente estaria, de fato, diante de um hiato legislativo. Não quer dizer que o serviço seja ilegal, quer dizer que ele não se encontra regulado. E aí caberia ao poder público, se isso se confirmar, decidir regular ou não. E aí algumas cidades regularam no sentido de proibir e grande parte delas regulamentaram no sentido de criar condições para o serviço poder atuar de forma condizente com as necessidades da cidade. Pois é, diferentes cidades, diferentes países têm interpretações diferentes sobre esse caso, né? Amsterdã, na Holanda, Madrid, na Espanha, Bruxelas, na Bélgica, é considerado Uber ilegal. Na China, em Montreal, já há uma outra interpretação, em Delhi, em Sydney, no Kansas. Vou pedir para a nossa equipe de produção colocar aí no post do programa, no Facebook, o detalhamento de quais são as cidades no país e a interpretação sobre o caso Uber. Mas e aí? Normalmente, Edmilson, a inovação, como a gente vinha conversando antes do debate acontecer, a inovação ela surge e a legislação vem a posteriori, né? A gente tem exemplos recentes no Brasil, como o Marco Civil da Internet, que veio depois de muita discussão sobre direito autoral, sobre privacidade, sobre oferecimento de serviços, a indústria fonográfica também. Como é que você interpreta isso, Edmilson? O caso de o país ter que legislar, mas primeiro deixar acomodar aí como a inovação surge. Primeiro que eu vejo com muita preocupação isso. Mas antes, Brito, se você me permite, eu quero tirar longe essa nuvem negra que existe, que fizeram questão de colocar em cima dos taxistas, da categoria dos taxistas, que os taxistas são contra a tecnologia. Muito pelo contrário, Brito. Os taxistas são tão a favor da tecnologia que eles foram primeiro, muito antes da Uber vir para cá, para o Brasil, pela porta dos fundos, inclusive, porque os outros aplicativos, as outras tecnologias que aproximam o usuário do transporte individual de passageiros, ele já veio aqui com outros aplicativos. Se me permite até poder falar os nomes, nós temos vários aplicativos como o EasyTax, 99 Tax, o Eitax e assim por diante, onde eles vieram respeitando as leis brasileiras, entrando pela porta da frente, ou seja, falta só regular o quê? A tecnologia, oficializar de como que vai ser questão de impostos, isso e aquilo, que também tem que ver. Mas esses aplicativos também não estão regulamentados do ponto de vista jurídico. Isso. Né? Existe a adaptação, é isso? Vamos entender, tentar diferenciar uma coisa. Uma coisa é você regulamentar dentro da lei, porque já existe a lei. Então falta você regular esse serviço, a tecnologia. Mas o problema não está no aplicativo, o problema está onde? No serviço que ele oferece à população de quem vai transportar o passageiro. Por exemplo, a EasyTax, 99 Tax e outros aplicativos dessa mesma modalidade,
que não tem diferença do Uber. É a aproximação de usuário para o transportador de passageiros. Ela veio aqui, ela viu como se funciona a lei e falou, olha, mobilidade urbana, a lei diz, e a lei é recente, muita gente fica falando que a lei é antiga, a lei é recente, de 2012, começando a se aplicar agora. E aí ela falou assim, não, quem que transporta passageiros individuais? São os táxis? Então nós vamos trabalhar com os táxis. Em várias audiências que nós temos ido, inclusive ontem na Câmara Municipal de São Paulo, representantes da Uber lá, representantes do Easy Táxi, 99 Táxi, eles foram muito claros. Nós quisemos vir aqui a trabalhar dentro da lei. Embora não seja regulamentado, regulado, nós temos de diferenciar duas coisas. O que é regulamentado e o que é fora da lei. Marília. Eu acho que você toca num ponto importante, que é o papel da tecnologia hoje para auxiliar a questão da mobilidade urbana. O Uber não é a única plataforma que surgiu dentro de um contexto do que a gente chama de economia do compartilhamento. O que é isso? São plataformas online que unem duas pontas. Um lado, o consumidor, que às vezes quer um serviço de uma qualidade X ou quer um serviço que é flexível para ele. Do outro lado, uma gama de pessoas que até por um contexto de crise econômica perderam seus trabalhos ou trabalham em tempo parcial e usam seu tempo disponibilizando aquele tempo na internet, seja para dirigir um carro, seja para fazer entregas, seja para estacionar o carro. Então tem vários aplicativos que estão surgindo dentro desse contexto que oferecem serviços que auxiliam a mobilidade urbana. Essa é uma tendência que eu acho que é muito difícil da gente combater. Se a gente decidir que não vai haver mais Uber, provavelmente vai surgir uma outra plataforma daqui a alguns anos oferecendo algo semelhante. Isso acontece em vários nichos. O exemplo que você falou da indústria fonográfica, eu acho que ele é um exemplo emblemático. Quando a internet surgiu, as gravadoras entraram com muita força contrariamente à tecnologia à internet. Por quê? Porque as pessoas começaram a compartilhar músicas com rede P2P e as gravadoras argumentaram que estavam perdendo o mercado com isso. E, de fato, houve um processo de disrupção, aquele mercado ele foi perturbado. Teve que se readequar. Exatamente. Com o tempo, e eu acho que isso é importante quando a inovação e a tecnologia surgem, se a gente se arvora para regular no primeiro momento, às vezes a gente não deixa aquele mercado se autorregular e encontrar um equilíbrio. Então, no momento seguinte, as gravadoras começaram a perceber que a tecnologia poderia viabilizar o seu próprio negócio. E por conta disso, hoje a gente tem plataformas como o Spotify, como o Deezer, que oferecem músicas num modelo que se tornou mais interessante para o consumidor. Então, as gravadoras se reinventaram e o consumidor tem mais opções. Então... Nesse ponto de vista que você trouxe, Marília, me perdoe lhe interromper, sobre o consumidor, essa deve ser, independente da questão trabalhista, né? Pega agora o ponto de vista do consumidor. Essa deveria ser uma escolha do consumidor? Sim ou não? Eu acredito que quanto mais escolha o consumidor tem, é melhor para ele, né? Escolher usar o táxi, escolher usar o Uber, sendo uma escolha do consumidor. E eu acho que esse processo até pode criar uma tendência positiva do táxi repensar o seu serviço do ponto de vista da eficiência, no que eu posso melhorar para o meu consumidor final, porque eu acho interessante que as pessoas estejam migrando, às vezes, do táxi para o Uber. Por que isso está acontecendo? Às vezes o Uber é até mais caro. Então, cabe talvez uma reflexão de como o táxi pode oferecer um serviço melhor também. E isso também beneficia o consumidor. E, de outra forma, acho que os taxistas têm toda a razão quando eles falam que eles são extremamente onerados. Eles são onerados por taxas que eles pagam, por impostos, pelo custo da licença. Então, talvez fosse um momento... Também tem incentivo na hora de compra de veículos, também tem um... De fato, mas a carga é pesada. Então, talvez fosse um momento de questionar esse modelo. O próprio taxista, ao invés de reagir ao Uber, também trazer parte dessa reação para se mobilizar e questionar do poder público e das autoridades por que esse sistema é tão caro e oneroso. O que você acha nesse sentido, Edmilson? No que a categoria dos taxistas poderia usar desse momento, dessa discussão, para melhorar a qualidade do serviço oferecido, quando é questionado, por exemplo, casos específicos de recusa de corrida no tiro, táxi com um pouco mais de anos? O que você tem a argumentar nesse sentido? Primeiramente, eu só vou insistir numa coisa. A gente fala muito em Uber. Olha, a tecnologia da Uber. A tecnologia da Uber não é diferente da 99 Táxi, da Easy Táxi. É a aproximação do passageiro, como a Marília mesmo disse. Só que ocorre o seguinte, o cerne da questão é o transportador, o veículo particular. Vamos esquecer o Uber. Primeiramente, tentar afastar o Uber aqui de lado. O cidadão pode pegar o seu carro particular e oferecer o serviço para fazer corrida remunerada, independente do aplicativo? Ele precisaria ter qualificação para isso, não? Licença para isso. Como o advogado,
Aliás, a gente se refere muito não só à lei da mobilidade urbana, mas a própria lei que regulamentou a profissão do taxista. A própria lei diz que esse tipo de serviço é feito por taxista. Eu ouço as pessoas falarem, olha, mas isso é uma reserva de mercado, é um corporativismo. Não, é defesa da sua profissão. Assim como os advogados só podem advogar se tiver OAB. Assim como os médicos só podem fazer esse serviço por médico se tiver o CRM. Nós não podemos pegar, por exemplo, um pedreiro com uma formação empírica, né, um mestre de obra, e ele assinar um projeto de engenharia. E aí ele não pode fazer isso sem aplicativo. E aí vamos imaginar que surge um aplicativo, olha, podemos fazer agora, com essa profissão sem estar regulamentada. Essa é a defesa da nossa profissão. Como os advogados assim fazem. Se criar um aplicativo, por exemplo, para adquirir receita médica sem ser por médico, não vão deixar, eu tenho certeza disso. Há comparações e comparações. Deixa eu trazer um pouco aqui a participação do público para vocês. Temos aqui o João Ramos pelo Facebook. Obrigado, João, pela participação. A convivência entre o aplicativo Uber e os taxistas seria um incentivo ao transporte pirata, não regulamentado, ou uma opção democrática em benefício do consumidor? Pergunta feita de Planaltina, Distrito Federal. Marília, Edmilson. Bom, primeiramente eu acho que o uso da palavra pirata nesse contexto, ele não é adequado, né? Quando a gente fala de pirataria, juridicamente falando, a gente fala de uma cópia não autorizada de uma obra, por exemplo. Então, pirataria é um termo que às vezes comunica, é bom para marketing, mas não é o termo correto. Fica então, aí a dica, hashtag fica a dica para o João Ramos. Porém, o cerne da questão dele, o que você tem a dizer? Bom, eu acredito que, na verdade, como eu mencionei anteriormente, existe uma opção maior para o consumidor que pode escolher um serviço ou outro. É claro que, se o poder público entende que é preciso regular, e em várias cidades foi entendido que é preciso haver regulação para que esse serviço seja oferecido ou de maneira mais segura para o usuário final, e aí houve a exigência que o Uber faz hoje, que os motoristas apresentem uma série de documentos, como, por exemplo, antecedentes criminais. Isso veio por conta dessa pressão social e das autoridades. E de episódios também em outros países, de violência contra passageiros. Exatamente, que aconteceram em outros países, e hoje em dia eles exigem isso. Então, eu acho que cabe a cada país, a cada cidade, pensar qual é o rol de garantias que eles querem exigir do Uber. E aí, antecedentes criminais, sem dúvida, foi um passo bastante importante. Rita de Cássia, Edmilson, já que o Uber diz ser uma plataforma tecnológica e o taxista alega que o transporte em veículo particular é ilegal, por que o Uber não utiliza somente táxis em sua plataforma, desde que os táxis se enquadrem em algum perfil de atendimento? Faz sentido esse tipo de comentário da Rita de Cássia? O que você tem a dizer? Faz muito sentido. Mas antes, se me permitir, Brito, eu só quero pegar o gancho aqui da Marília. Não se esqueça de responder a nossa telespectadora, mas por favor. Eu já dei uma pequena resposta, que faz muito sentido, e eu vou fazer a argumentação. Mas veja bem, a gente ouve muito falar no direito de vir, direito de escolha, né, nessa questão dessa tecnologia dessa empresa. Mas veja bem, eu não posso comprar cigarros do Paraguai. Eu não tenho esse direito de escolha de comprar isso. Eu não tenho, por exemplo, direito de escolha quando uma pessoa, pegar qualquer pessoa aí com um ônibus comum, eu não tenho esse direito de escolha, o veículo vai ser, pode até ter o direito de escolha, mas o veículo não tem o direito de transportar, não pode fazer, tanto é que vai ser apreendido. Então, é essa questão que a gente sempre fala. Como eu também não, eu posso ter o direito de escolha de assistir um canal de TV clandestino, ou como se diz, uma rádio pirata, mas quem fornece serviço não pode ter, ele tem que ter licença. É serviço onde o Estado ele tem a obrigação e o direito constitucional de regular, e de agir e de fiscalizar isso. Vamos lá, vamos então, traz a resposta aí para a Rita. Com relação, por que a Uber não utiliza só de táxi? Porque, com todo respeito, a Uber não veio aqui respeitar as leis brasileiras, ela entrou pela porta do fundo, com toda essa mídia, com todo esse marketing que ela tem, para falar que só falta um ato regulatório, né? Então, isso cria uma confusão. Ela não quer utilizar o serviço de táxi. Por quê? Porque ela quer cobrar 20% do taxista e onerar ainda mais o serviço, porque ela cobra 20% para intermediar, diferentemente do EasyTax, 99 Táxi e outros. Vamos lá, vamos trazer agora o Gabriel Cavalcante, o Gabriel que é músico, fala conosco diretamente do Rio de Janeiro, é usuário do serviço Uber e vai trazer para a gente mais informações sobre essa experiência. Gabriel, muito boa noite para você, tudo bem?
Boa noite, tudo ótimo. Boa noite a todos. Prazer. Obrigado aí pela participação no nosso programa. Gabriel, explica pra gente um pouquinho quais foram os critérios que você utilizou para fazer a escolha entre o serviço, por exemplo, oferecido pela Uber, entre outros serviços no mercado aí como serviço de táxi. Bom, eu conheci a Uber numa viagem minha recente para Nova York e por eu ter uma dificuldade um pouco grande com a língua, com o inglês, optei por usar o Uber lá, porque já tinha me dado mal em algumas vezes com táxi convencional, por conta principalmente da comunicação. E acredito que em janeiro eu descobri que a Uber tinha chegado ao Brasil. E foi assim maravilhoso para mim, porque desde os 16 anos de idade, eu por ser músico, por trabalhar muito na noite, por carregar instrumento, né, dia de semana e por o transporte para onde eu moro público não ser tão eficiente, eu sempre optei desde os 16 anos por usar o táxi, serviço de táxi. E de lá para cá foram infinitos problemas. É óbvio que também vivi histórias muito boas com taxistas. Eu sei que não é geral, né? Existem muitas exceções. Mas a Uber chegou e preencheu um espaço que faltava na minha vida. Pois é, nesse sentido a gente sempre toma cuidado aqui no programa de não generalizar qualquer tipo de argumento. A gente está tendo aqui claro, reflexões sobre uma categoria, né? Só no Rio de Janeiro, por exemplo, são mais de 33 mil táxis. Existem muitas boas histórias. A intenção aqui não é colocar um lado contra o outro. Mas o que você pode dizer assim sobre experiências que possam fazer sentido para que consumidores possam refletir da maneira que você está refletindo? O que você quer dizer com experiências que foram mais bem-sucedidas ou menos bem-sucedidas? Bom, a Uber, primeiro que a gente está em 2015, né? Então a tecnologia chegou na Uber de uma forma, chegou no mundo de uma forma muito acelerada, né? Então eu sinto-me seguro, principalmente por conta de rotas. Às vezes a gente sai atrasado de casa, enfim. E o que eu tenho visto muito muito descuido dos taxistas convencionais, principalmente com essa questão. E fora que, sei lá, é uma questão de experiência mesmo. Já vivi coisas que até o Edmilson falou, enfim, ele que defende os taxistas convencionais, que inclusive eu não tenho absolutamente nada contra, que é o lance do taxista escolher corrida, e essas coisas vão acumulando durante muito tempo, né? Eu uso muito táxi, muito mesmo. Agora, Gabriel, se você, por exemplo, tivesse algum tipo de problema a partir de agora, como é que você se sentiria precisando recorrer a alguma instituição ou à própria empresa para reclamar, para buscar seus direitos sobre segurança? O que você tem a dizer para esse lado da moeda agora, caso você precise recorrer a problemas semelhantes como você teve? Você fala caso eu tenha problemas com a Uber ou com os táxis? Exatamente. Se você, por acaso, tiver problemas com a Uber, semelhantes aos problemas que você teve com alguns taxistas, independente de preço de corrida, recusar a corrida, segurança, claro, funcionabilidade do aplicativo, a quem recorrer e o que você acha que poderia fazer em situações como essa? Bom, todos os problemas que eu tive com a Uber até hoje, principalmente ligados a pagamento, o meu cartão foi cancelado, eu tive que cancelar meu cartão porque ele foi roubado. E, enfim, depois tive que resolver esse problema porque o outro cartão não estava entrando. Aí tive que mandar uma cópia para lá, mas sempre fui super bem atendido. Eles sempre foram muito solícitos comigo. Uso o Uber, acredito que há 2 anos e meio, 3 anos. Acredito que no final de 2012 ou no início de 2013, não me lembro muito bem. E nunca tive nenhum problema com a Uber. O preço está razoável? O preço está razoável, Gabriel, nesse sentido de também a competitividade no mercado? Você está gastando mais, está gastando menos? Está mais ou menos a mesma coisa? Sim, eu gasto um pouquinho mais. Acaba que a gente gasta mais, mas é uma diferença muito pouca. Até porque na bandeirada 2, a Uber não tem bandeirada 2, né? Então acaba que sai mais ou menos o mesmo preço, ou um pouquinho mais barato. Para você que é músico, trabalha na noite, na madrugada, tem aí talvez o benefício do comparativo da bandeira 2, né?
Pô, mas olha, cara, eu confesso, assim, sinceramente, que esse problema não é isso não foi o fator determinante para eu escolher a Uber. Tá certo. Gabriel Cavalcante, falando diretamente do Rio de Janeiro, músico, muito obrigado aí pela participação no nosso programa. Obrigado. A gente pede para você, se possível, Gabriel, entrar no nosso Facebook lá, facebook.com/canal Futuro Oficial, deixar seu comentário sobre esse assunto. O Edmilson quer fazer um rápido comentário para você, em 140 caracteres, claro. Tem que passar o bloco. Mas, por favor, Edmilson. Gabriel, você usa Uber há 3 anos aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo? Não. Eu uso Uber há 3 anos fora do Brasil. No Brasil chegou, acho que é um pouco mais de um ano. Perfeito, é isso. Legal, Gabriel. Obrigado aí pela participação. Até uma próxima oportunidade. Realmente, obrigado. Vamos lá, facebook.com, twitter.com, tem aí perguntas já chegando. A gente vai deixar as perguntas para o próximo bloco. Marília, o que você tem a dizer sobre os comentários rápidos aí do Gabriel? Eu acho que o Gabriel talvez esteja na mesma situação de várias pessoas que vêm conversar com a gente e que reportam mais ou menos a mesma coisa. Eles sentem uma diferença na qualidade do serviço, na qualidade do tratamento. Como você bem falou, não é bom generalizar, né? Tem taxistas que prestam um atendimento maravilhoso, mas a questão de a quem é reclamar, eu acho que acaba cabendo ao taxista e ao Uber. Às vezes o consumidor ele não sabe quando reclamar, a quem ele vai recorrer, quando ele se sente de alguma forma lesado, quando ele pega um táxi, e acredito que talvez em relação ao Uber a situação vá ser a mesma. Eu acho que a plataforma está chegando, claro que também tem o interesse de prestar um serviço maravilhoso, mas se problemas surgirem, talvez o consumidor também não saiba a quem recorrer, e esse é um ponto também para a gente pensar. Vamos lá, vamos fazer um rápido intervalo agora. Tem aqui perguntas chegando. Maurício, Sabrina, Anderson, Bernardo, muita gente comemorando, participando aqui do programa. Obrigado pela participação. No próximo bloco eu trago as perguntas. Vamos ao intervalo, sala de debate sobre mobilidade urbana e a relação do conflito ideológico entre Uber e táxi. Aí volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, falando sobre mobilidade urbana, transporte e tecnologia. Como pano de fundo aí na nossa discussão, a polêmica envolvendo o aplicativo Uber e os taxistas no Brasil. Conosco aqui no estúdio a Marília Maciel, ela que é gestora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E o Edmilson Americano, ele que é presidente da Abracom Táxi, a Associação Brasileira das Associações e Cooperativas de Motoristas de Táxi. Meus caros, trazendo aqui rapidamente uma enquete pelo Facebook, vamos trazer aqui algumas participações. Vamos lá, facebook.com/canal Futuro Oficial. Temos a pergunta do Bernardo. Quem regula os valores e critérios dos preços utilizados pela Uber? Bernardo, nós não estamos com a Uber no estúdio, não sei se alguém aqui quer fazer algum tipo de comentário nesse sentido. Eu gostaria, mas... Tá. Me desculpa, antes de entrar nessa questão e responder, e eu faço muita questão de responder isso, é importante voltar lá, como eu vou naquele gancho que a Marília falou. As pessoas têm que saber reclamar, exigir seu direito. Se é maltratado por um taxista ou outro, você tem o direito e o direito de reclamar. Uhum. E os órgãos públicos estão aí para fiscalizar e punir, inclusive até de tirar de atividade. Quanto ao Uber, é importante falar uma coisa. A Uber, ela, quando convém, ela é aquela coisa moderninha, mas nós temos caso de um estupro na Índia, e isso está na justiça, que a Uber, ela fala, não, eu não prestei esse serviço. Não é comigo. Não tem, é uma ação indenizatória e não é comigo, não. Nós só aproximamos. Então, na hora de abocanhar os 20%, milhões e milhões, aliás, bilhões de dólares que se arrecada, ela se Essa é uma discussão que se aproxima da outra discussão, que é a terceirização de serviços, né? Marília, o que você tem a dizer sobre, por exemplo, claro, que como a gente não costuma generalizar, também falar sobre um episódio específico na Índia é complicado, mas sobre o fato da responsabilização de quem conecta pessoas em casos extremos? Bom, em primeiro lugar, assim, é muito claro na legislação brasileira que qualquer lesão ao direito de qualquer pessoa pode ser levada às autoridades, seja o Poder Judiciário, seja as autoridades administrativas. Isso é verdade para os taxistas, isso é verdade para o Uber. Eu acho que a colocação
somente que muitas vezes as vias de recurso, porque ir ao judiciário é dispendioso e custoso. Então, as vias de um recurso fácil, quando você se sente lesado, não são claras. Nem no caso do táxi, nem no caso do Uber. E aí, acho que o serviço tem que melhorar de modo geral para o consumidor. Mas, se alguma pessoa se sentir lesada, ela pode recorrer ao judiciário e às autoridades, tanto no caso do táxi como no caso do Uber. A responsabilização da plataforma é um ponto que ainda se encontra em debate. Por quê? Porque o Uber alega que ele trabalha em sistema de parceria em relação aos motoristas. E alguns motoristas têm alegado que o tipo de serviço prestado configuraria um vínculo empregatício em relação ao Uber. A questão não foi solucionada, se encontra pendente no judiciário de alguns países onde o Uber chegou mais cedo. Isso aí acho que a gente vai ter que perceber qual vai ser a tendência da decisão dos juízes, para a gente ver como é que isso vai evoluir. Tem motoristas que utilizam o Uber para fazer um serviço adicional, né, para ter um outro serviço, que não seja o seu serviço rotineiro na CLT, digamos assim. Isso, mas de qualquer maneira, há a responsabilidade, mesmo que não se entenda que a responsabilidade por um dano causado é da plataforma Uber, a pessoa pode ir atrás do motorista individual. Assim como no caso de uma cooperativa, pode haver responsabilização solidária da cooperativa com o motorista, dependendo do que seja, mas se for um dano causado por negligência do motorista, quem vai responder pessoalmente é ele. Então, a gente sempre pode recorrer para tentar valer os nossos direitos. Mais perguntas aqui, pergunta da Sabrina, como se daria a regulamentação do Uber em termos de tarifas e também de atestados de idoneidade dos motoristas, por exemplo? A regulamentação chegaria a essas questões? Bom, Obrigado, Sabrina, pela participação. Tocou num ponto importante. A questão do Uber, quem faz a tarifa dele é o próprio Uber. Não tem controle nenhum do Estado. A lei de mobilidade urbana, todas as leis, diz que esse serviço público tem que ser a tarifa regulada pelo poder público. Agora, é importante dizer também, eu vi o músico, acho que Gabriel Cavalcante. Ele estava falando do serviço de táxi, daquela coisa que é um pouco mais cara. É importante dizer que a tarifa da Uber, quando falta carro do Uber, eu não sei se sabem, eles têm uma tal de chamada tarifa dinâmica, que pode cobrar 50% a mais da tarifa, 70% a mais da tarifa e até, se eu não me engano, 200%, 2 vezes mais o valor da tarifa deles, comum que o cidadão tem conhecimento. E aí é o cúmulo, é um absurdo. Quer dizer, imagine o seguinte, está chovendo, tem um caos na cidade, aí você vai chamar o Uber, a demanda está grande e você fala, não, agora é o dobro do preço. Mas eu vou te fazer uma provocação. Sim, quando tem um show do U2 em São Paulo e o taxista não cobra no taxímetro, ele coloca R$200 uma corrida, não é algo parecido? Não, ele está errado, é roubo. Mas não é assim, é que a lei da oferta e da procura numa situação de crise. Ele não pode fazer isso. Eu sei que ele não pode. Ele não pode. Mas assim, não é uma situação semelhante. Agora, a Uber, ela se institucionaliza dessa forma. Ela entende que isso é legal. Ela mesma, o taxista quando faz isso é um taxista autônomo, aliás, um péssimo taxista que faz isso, é uma aberração e ele tem que ser punido. E se pegar a placa dele, eu já peguei eu sei reclamar, eu acho que todo cidadão tem. Uma vez eu peguei um táxi numa determinada cidade e ela pegou e me cobrou a mais. Eu imediatamente reclamei na prefeitura, o alvará dele foi suspenso 2 meses. Agora, a Uber, ela confirma que ela faz isso. É a tal da tarifa dinâmica. Ela põe aquela tarifa dela. Importante dizer também, com relação à tarifa, a gente ouve falar, os taxistas querem um monopólio do serviço, né, de transporte remunerado. Como que você vai falar em monopólio se tem várias cooperativas concorrendo entre elas, você tem vários taxistas e, detalhe, as regras do jogo, as regras são ditadas pelo poder público. Tarifa. É o poder público que determina. Tá aí talvez um pouco do cerne da discussão, né? Considerar público ou privado o serviço ou não. Deixa eu trazer mais perguntas aqui, Edmilson, para a gente poder fomentar o debate antes da gente pegar a enquete na rua. Anderson, na semana da polêmica sobre o Uber, o aplicativo bateu o recorde de downloads nas App Stores da Android e Apple. Este fato não sinaliza uma grande insatisfação dos usuários sobre os atuais serviços prestados? O que vocês têm a dizer sobre esse tipo de registro na semana da polêmica, né? O Uber fazendo promoções, mais gente baixando. Isso sinaliza o quê, Marília? Eu acho que isso é natural. No momento que as pessoas estão discutindo, às vezes as pessoas nem sabiam da existência do Uber, e aí ficam, leem no jornal, eu quero ver o que é isso, vou me cadastrar. Então eu acho que isso não revela uma tendência nem para aumento, nem para diminuição. Acho que sim, tem um número significativo de usuários, e esses usuários não diminuíram até agora,
Então, não vejo uma tendência de refluxo, mas também não levaria muito em consideração esse pico que houve na semana da discussão. Vamos lá, nossa equipe foi às ruas ouvir aqui no Rio de Janeiro algumas pessoas sobre o uso de aplicativos e o uso de táxis. O senhor usa aplicativo Uber? Sim, de vez em quando, mas estou parando de usar. Ah, é por quê? Depois dessa questão toda problemática aí de se saber realmente de quem é que patrocina. Outro dia eu estava vendo até uma cena na internet de um ocorrido em São Paulo, que um desses carros foi parado pelos taxistas, fez o passageiro sair, enfim. A dúvida toda é essa, acaba sendo perigoso. Você usa o aplicativo Uber? Uso. Qual diferença você viu para os táxis comuns? Qualidade no serviço, qualidade no carro. Tem muito carro de táxi aí regularizado que não tem condições de estar rodando, em condições precárias. Tem muitos carros que você entra na rua, faz sinal na rua, você pega, se você quiser fazer uma viagem, por exemplo, o carro não tem a menor condição de fazer viagem. E sem contar a educação do taxista, a cordialidade, essas coisas todas. E acho também que os taxistas deveriam se adequar à tecnologia. Algumas cooperativas já possuem aplicativos que você consegue pedir, pagar no cartão de crédito, débito, enfim. E não sei, não entendo ainda por que esse conflito todo. É ótimo, o serviço é bem melhor que de táxi. Eles têm serviços de água, eles oferecem bala e as pessoas, os motoristas, eles são muito mais bem preparados. O que você acha dessa concorrência? Eu acho que uma concorrência sempre é bom para o mercado, né? Só que aí também tem que ver o outro lado dos taxistas que pagam um imposto muito alto. Mas de qualquer forma, para nós consumidores é bom. Você já indicou o aplicativo do Uber para alguém? Sim, como guia de turismo já fiz essa opção de indicar para clientes que queiram utilizar. Assim como táxi, Uber também, eu acho que tem serviço para todo mundo. Acho que todo mundo pode se beneficiar de qualidade e também do tradicional. Acho que não tem que haver disputa entre eles. Bom, essa enquete trouxe algumas questões. A primeira que eu queria levantar com vocês, com o Edmilson e com a Marília, com relação à segurança, né? A gente tem acompanhado discussões no país e casos até de violência na imprensa, de protestos, e isso fugindo um pouco à razoabilidade. Edmilson, o que você tem a dizer sobre esses casos, né, que estão envolvendo aí motoristas de táxis deflagradamente atacando alguns usuários até e motoristas de Uber no sentido do protesto? Como é que você encara esse tipo de situação que foge o campo das ideias? Primeiro, todos nós, todas as lideranças, dirigentes de sindicatos, todo acesso que a gente tem em fazenda. E eu vou aproveitar aqui a audiência e fazer mais uma vez o apelo. Eu sei que existe uma indignação do taxista que está vendo o seu trabalho sendo afrontado, a sua profissão de forma ilegal sendo afrontada, mas ele tem que se manter calmo. A gente espera que a justiça e que o poder público resolva isso o mais rápido possível. Então a gente faz um apelo para que não aconteça isso. Agora é importante dizer que a gente tem percebido, e aqui eu estou muito à vontade aqui porque, graças a Deus, o espaço é o mesmo. Pena que a Uber não quis utilizá-lo desse espaço. Mas a gente vê parte da imprensa dando uma luz maior quando o caso é contra o taxista. Por exemplo, nós tivemos um caso que um motorista da Uber saiu pouca coisa na imprensa, saiu com arma em punho, ameaçando pelo WhatsApp os taxistas e mostrando a arma em punho. Agora, se houve 2, 3 casos isolados de taxistas com questão de segurança, ele tem que ser punido. Como um advogado que a gente vê, de repente, vai espancar algum outro lá, tem que ser punido, um médico. Toda essa questão é questão de segurança. De nós, o nosso entendimento é que tem que se manter a calma, que nós temos certeza que esse serviço irregular vai se resolver. E a gente quer que a Uber seja mais uma empresa a trabalhar dentro do Brasil, dentro da lei. Ou seja, que utilize dos táxis, de serviços legalizados. Seja ele, se ele quiser utilizar táxi, ônibus, barco, helicóptero, avião. Vamos lá, facebook.com, Eduardo Caon fazendo participação aqui. Obrigado, Eduardo. Vocês acham, Marília, que os usuários do Uber são os mesmos dos táxis? Ou isso pode gerar novos usuários do transporte individual que vai na contramão da nossa necessidade de pensar mais nos transportes coletivos? Há a necessidade de ser o mesmo público entre as duas modalidades ou existe diferença entre o usuário do Uber e o usuário do táxi? Eu acho que começa o mesmo público, porque as pessoas que estão chamando o Uber hoje, possivelmente elas não optavam pelo ônibus, elas estavam chamando táxi. E aí quando o Uber surge, essas pessoas começam a migrar. Mas acho que vai haver um balanço e chegar no equilíbrio. É difícil fazer essas pessoas voltarem, eu acredito, a não ser
casos específicos. Até a primeira entrevista foi interessante porque ele falou que deixou de usar o Uber. E quando perguntaram por quê, ele falou porque ele está com medo da segurança. Possivelmente em virtude do que está acontecendo no debate hoje. Em virtude do que está acontecendo. Mas fora isso, eu acho que é difícil as pessoas migrarem. Mas talvez o que aconteça é uma divisão no mercado. Pessoas que preferem um tipo de serviço, pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Por exemplo, talvez o que ele tenha, não sei se foi a intenção do Eduardo, o Eduardo pode até escrever no Facebook e me corrigir se eu estiver errado. Por exemplo, quando você faz uma opção de alugar um carro numa locadora e esse aluguel prevê o uso de um motorista, não existe ali um contrato entre as partes e alguém que está levando o passageiro para um determinado ponto A do ponto B e capitalizando nisso também? Uma locadora de veículos não pode oferecer um serviço pago e oferecer o motorista? E já acontece isso há muito tempo? É um tipo de contrato ou é muito diferente? É bem diferente. É bem diferente. É um serviço de locação. De locação por período. Se for de trajeto de percurso, aí eu volto a falar... É porque é de período, né? Não é de trajeto de percurso, é porque é de período. Você está alocando o carro... Por um número X de horas, independente do trajeto. Isso, normalmente a quilometragem é livre, e detalhe, né? é por diária, né? É por diária, o preço não é por quilômetro. Deixa eu trazer... Senão ele acaba burlando a lei, criando uma brechinha... Não à toa que os contratos também são longos e você tem que ler bastante quase coisa. Não dá para ler. Vamos lá, Wagner Caetano, ele é motorista de táxi, vai falar conosco agora diretamente de São Paulo. Wagner, muito obrigado pela participação no Sala Debate de hoje. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Como vai? Tudo bem conosco também, Wagner. Você tem percebido aí, Wagner, uma queda no número de corridas desde que essa polêmica toda aconteceu? Isso tem afetado o seu rendimento? Como é que você tem interpretado esse momento pelo qual passa o Brasil nessa discussão? Olha só, a queda no setor de táxi existe, mas eu não creio que é só pelo aplicativo Uber, mas também por uma questão econômica que está aí, né? Mas eu vejo que atrapalha mais os motoristas que trabalham no período noturno. Eu acho que a Uber ela não se sente confortável para trabalhar durante o dia pela fiscalização municipal que se encontra aqui na cidade de São Paulo. Aqui eles são muito fiscalizados, não tem vida fácil. Os passageiros aqui passam por grandes constrangimentos, os passageiros da Uber são retirados do carro pela fiscalização, pela guarda aqui, pela GCM, a guarda municipal. Então, os próprios motoristas da Uber vêem uma oportunidade porque não tem uma fiscalização tão ostensiva no período noturno. Então, eles migram mais para esse período onde atrapalham mais os taxistas. Agora, deixa eu trazer essa reflexão do Wagner. Wagner, eu já vou voltar com uma pergunta para você, para a Marília. Perfeito. Pelo que ele está falando, justamente, se a Guarda Municipal de São Paulo faz uso de um procedimento para retirar passageiros, é porque já há uma interpretação à luz da legislação vigente. E aquela dúvida que a gente estava tendo no início do programa, que era sobre a lei de mobilidade urbana, se um serviço é considerado público ou privado. O Uber alega que o serviço não é ilegal, que ele não é regulamentado. Mas se a gente tem numa cidade como uma metrópole como São Paulo, a Guarda Municipal já fazendo a interpretação disso, já há um posicionamento feito pelo Estado brasileiro, não? Há uma interpretação do ponto de vista das autoridades, acredito que municipais do Estado de São Paulo, provavelmente dentro do Executivo. Mas a questão ela vai ser resolvida realmente ou dentro de um processo correndo no Legislativo, um projeto de lei correndo no Legislativo, ou em relação ao Judiciário, numa decisão sendo tomada em última instância. Mas acho que a disputa ainda está ocorrendo, que a gente tem uma interpretação... Tem assembleias acontecendo. Edmilson. Brito, eu volto a sempre insistir. A questão não está no Uber, está no transportador. Isso não tem dúvida, se ele está transportando ilegalmente ou não. O Uber funcionando, ele pode funcionar com táxi que o veículo não vai ser apreendido. Então a questão não é o Uber. Mesmo porque me soa estranho a gente falar, nós vamos regulamentar a Uber. Eu não vejo como... Você estava ontem em São Paulo debatendo justamente isso, né? É como você vai regulamentar a Uber, uma empresa. Você regulamenta o sistema modal, o sistema dentro da lei, sempre obedecendo às leis federais. Detalhe, não é só São Paulo, Guarulhos tem apreendido muito veículo e isso não tem dúvida. Vai para o pátio. E aí vem a grande questão. Ora, se eu pegar e ligar, de repente alguém cria, aí fala assim, nós vamos montar um telefone aqui do lado da Futura e nós vamos falar assim, ao invés de utilizar os taxistas daqui, vamos montar um telefone e você, olha, não está aberto ao público para chamar com sinal, né, tradicional sinal, mas nós vamos ligar. Ele pode fazer esse tipo de transporte? Eu posso ligar para alguém, de repente alguém, aqui na rodoviária, por exemplo, eu posso montar um terreno aqui do lado, com 20 Mas, por exemplo, como é que um motorista particular se qualifica para exercer a sua atividade no Brasil? Motorista particular profissional, ele é de uma família, ele é empregado de alguém,
Ele não sai fazendo transporte remunerado de passageiro. Essa é a questão. Como, de repente, eu posso ter um ônibus. Os cantores, os grandes artistas têm um ônibus. Ele pode fazer, aí ele é um motorista, o transporte não está sendo remunerado. Tem uma carteira de trabalho, está na CLT e tem ali perfeito. Todo o direito trabalhista ao redor do contrato dele. Olha que interessante. Até antes de 2014, a imprensa então falou assim, olha, tem que combater o transporte clandestino. Não pode, olha, eu liguei para uma pessoa, ela me ofereceu um cartão, nos aeroportos acontece isso. Olha, eu estava lá, alguém me ofereceu um serviço de táxi, transporte executivo, me dá um cartãozinho. Eu podia ligar para essa pessoa até antes da... As próprias vans fizeram parte desse debate há um tempo atrás. Não pode, era ilegal. Essa é a questão. O transporte, como o ônibus, eu insisto na questão de ônibus, porque eu também o transporte. Então eu vou comprar 10 ônibus, vou pôr do lado da rodoviária aqui do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, e falar, olha, me chame via aplicativo. Aí Marília vai concordar que pode ser usada a palavra pirata, né, Marília? Aí o ônibus é pirata. Não, né? Segundo o conceito da Marília, com todo Edmilson, privado. Deixa eu trazer de novo o Wagner para a nossa discussão, para o Wagner poder participar. Wagner, você que está aí em São Paulo, né, tem percebido nesse momento de discussão uma oportunidade para qualificar o seu serviço? Porque, pelo que a gente acompanha nessas discussões, claro que no senso comum, não generalizando, mas há uma cobrança por qualidade também no serviço oferecido por taxistas. Você tem procurado fazer alguma coisa nesse sentido, Wagner? Sim, eu já sou taxista há 20 anos, presto um excelente serviço, acredito que os clientes que eu tenho jamais perderei para esse aplicativo. Mas em cima disso, tudo que vocês estão conversando, aqui em São Paulo está acontecendo um fato muito interessante. Eu faço até parte da Câmara Temática do Táxi aqui, que é uma Câmara Temática com todos os representantes do táxi aqui da capital, junto com a Secretaria de Transporte. E lá a Secretaria Municipal de Transporte, lá nós estamos discutindo as melhorias para o serviço de táxi. E isso colocando atendimento, o ano do carro, hoje o táxi aqui em São Paulo pode ter até 10 anos, a gente está querendo diminuir isso para 5, 6 anos, uma melhor qualificação do motorista e regras de comportamento, código de conduta. Então isso tudo já está sendo discutido e com certeza aí para o futuro a gente vai ter uma melhor leis adequadas do comportamento do taxista, uma melhor regra de punição, justamente visando o bem-estar dos munícipes e do usuário. Agora, Wagner, existem cidades, né, no mundo onde o Uber foi legalizado, foi regulamentado. Você acabou de dizer que pelo seu serviço prestado de forma excelente, você não tem receio de perder os seus clientes, né, os seus passageiros, para o serviço do Uber. Então não poderia rolar as duas coisas? Não haveria espaço para o público decidir o que utilizar? Se o seu serviço é bom, ele vai utilizar você. Olha, José Brito, fazendo uma análise como taxista, a gente entende que o sistema de transporte público, aqui, de utilidade pública, que é o serviço de táxi, ele é feito dentro de uma edificação de leis, né? Começa lá da Constituição, leis estaduais, leis municipais, e é penoso você que segue as leis ver um transporte irregular trabalhando com... Para você ter ideia, isso está no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Veículo para prestar serviço remunerado ou de carga tem que ser placa vermelha. Então, isso, você vê um veículo de categoria particular, ele não poderia estar exercendo, exatamente trabalhando igual ao táxi, né? Então, a gente entende que dos moldes que se está hoje, é totalmente ilegal. Marília, o que você tem a dizer sobre os comentários do Wagner? A gente voltou ao ponto da legalidade e da interpretação sobre a lei. Eu realmente acredito que a gente tem um cenário de uma lei que não foi pensada para o contexto de existência dessas plataformas, para um contexto de existência do Uber. Não é o Uber empresa, é qualquer outra empresa que surja para prestar um serviço semelhante. O que eu acho que a gente não pode perder de vista quando a gente debate isso, a gente sempre põe no holofote táxis versus Uber. Mas eu acho que tem um ator que é muito mais importante do que táxis versus Uber, que é o consumidor, que é o indivíduo que precisa se locomover pela cidade e que precisa ter direito a um serviço que é de interesse público, que tem relevância pública. E eu não consigo perceber como a existência de um serviço a menos pode beneficiar esse usuário final. Como poderia ser benéfico para o usuário final existir somente táxi e não existir Uber? Eu acho que quanto mais serviços são prestados,
Primeiro, isso gera uma concorrência entre os serviços e puxa os estándares e os padrões de oferecimento do serviço para cima, força uma melhoria e dá ao consumidor uma chance de escolher aquilo que lhe apraz, que funciona melhor dentro do seu perfil, dentro das suas necessidades. Então, quando a gente olha para isso, eu não consigo ver justificativa suficiente para dizer como é uma decisão de proibição que não foi o que foi decidido pela maior parte das cidades, dos países, a maior parte decidiu por regulamentar sim, e é extremamente necessário regulamentar sem dúvida, mas não por proibir totalmente. Então, eu acho que talvez a gente precise caminhar numa direção semelhante. Deixa eu pegar logo os últimos comentários do Wagner, que a gente está chegando ao prazo final do programa, ainda vou pegar os comentários do Edmilson e da Marília também. Wagner, muito obrigado pela sua participação. O que você acha que vai acontecer, né? Independente da sua posição sobre o assunto, né? A gente viu que desde a Revolução Industrial, a gente citou no início do programa a revolução e a readequação da indústria fonográfica, né? Nos últimos tempos, a questão do marco civil da internet, do Orkut, das redes sociais também ali discutindo uma série de coisas. Ou seja, a inovação vem e depois vem a regulamentação. O que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos dessa discussão no Brasil, Wagner? Olha, eu vejo da seguinte forma, que os táxis podem se adequar a esse serviço prestado pela Uber facilmente. Isso só depende do Poder Executivo e Legislativo Municipal colocar regras para que o táxi promova o mesmo atendimento. Isso pode ser da noite para o dia, José Brito, basta isso. Eu também vejo a questão, se falou tanto das leis de mobilidade pública, aqui em São Paulo tem uma grande implantação aqui de políticas de mobilidade pública, e você vê que justamente estão tirando os carros particulares da rua. Para você ter ideia que aqui a melhor ordenação do serviço de transporte coletivo aqui está diminuindo até a frota dos ônibus. Então, colocar mais carros particulares na rua é ir na contramão das políticas de mobilidade urbana, e os táxis já são suficientes aí para atender essa demanda. Eu gostaria de fazer uma pequena citação aqui de Rui Barbosa, eu acho que a professora deve até conhecer: com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado a você, Wagner Caetano, taxista, falando diretamente de São Paulo. Vou te deixar o convite, Wagner, para acessar lá a página no Facebook do Canal Futura, facebook.com/Canal Futura Oficial. Procure pelo post do programa de hoje e deixe lá suas aspas, seus comentários sobre essa discussão. Até uma próxima oportunidade, Wagner. Obrigado a vocês e vamos compartilhar aí o programa com todos os taxistas aqui de São Paulo e Brasil. Vamos lá, vamos deixar o Wagner aqui então agora, mostrar para vocês, deixa eu trazer aqui para a tela. Vamos começar com a Abracon, tá aí. Edmilson, suas considerações finais, mostrando na tela o site da Abracon Táxi. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. O que você tem a dizer sobre os próximos passos dessa discussão no Brasil, enquanto eu mostro o site aí da abracontaxi.org.br. Primeiramente, quero parabenizar a fala e a intervenção do Wagner. Esse é o nível do taxista. É importante nós, primeiro, considerar o seguinte. Eu vi algumas pessoas na entrevista comparando táxi comum com Uber Black. É diferente. Nós temos táxi luxo, nós temos táxi executivo, tem que ser comparado Uber Black com táxi executivo, que é, na nossa opinião, muito melhor e que às vezes a população não sabe disso. Nem conseguimos chegar nesse nível do debate hoje. Mesmo porque tem o Uber X que está chegando em São Paulo, é muito pior que o táxi comum, porque você pode colocar no Uber X sedã 2008 e, por exemplo, em Guarulhos você não pode operar com um sedã 2008, você tem que ser 2010 para cima. Tá? Vamos lá, suas considerações finais, Edmilson. E também dizer o seguinte, eu queria entrar na carona não remunerada, porque não existe carona remunerada, né? Aí carona já é solidária, né? Isso é importante. Se a gente puder... Carona solidária é uma coisa, não é pago por isso, não tem remuneração. Mas eu queria, ao invés de falar com o taxista, na ótica que a Marília falou, na ótica do consumidor. Eu acho que não é o taxista que tem que decidir o que é melhor para o consumidor, não é a Uber que tem que decidir a EasyTaxi, e sim o próprio consumidor. E para isso nós temos quem para defender o consumidor? Nós temos um ente institucional que é isso, a promotoria do consumidor. O PROCON, Código de Defesa do Consumidor. E a promotoria, o Ministério Público e a 6ª Promotoria do Consumidor, depois eu posso deixar aqui a manifestação, ela é radicalmente contra, ela diz na manifestação dela que tem que cessar urgentemente porque se trata de serviço ilegal e um benefício ilusório. Então vou te pedir a gentileza, Edmilson, de compartilhar essas informações no facebook.com/Canal Futura Oficial, deixando lá suas considerações no post do programa, pode ser? Perfeito. E a última, que é a carona também não remunerada com o Wagner, e fazer uma citação também
parece até combinado, do Rui Barbosa, né? Que a justiça tardia nada mais é do que a injustiça institucionalizada. A Uber usa esse mecanismo processual com esses grandes advogados para ganhar tempo Muito e depois bem. criar um caos. Taxistas, amantes da literatura e do nosso Rui Barbosa, eu passo a palavra para a Marília para fazer suas considerações finais também rapidinho, Marília, enquanto eu vou mostrar o site da Uber e o site da Fundação Getúlio Vargas. Bom, eu acredito que o consumidor ele tem um ótimo mecanismo de defesa que ele pode usar a qualquer momento, que se chama mercado. Quando o consumidor não está feliz com um determinado produto ou serviço, ele deixa de usar aquele produto ou serviço. O Uber chegou no Brasil há pouquíssimo tempo. Fácil é para o consumidor voltar para onde ele estava, utilizar o ônibus, utilizar a bike, utilizar o táxi. Então, eu acho que a melhor resposta que o consumidor pode dar, até para municiar esse consumidor de poder de ação e de agência, e não de uma visão paternalista de que ele precisa ser protegido e que ele não pode tomar as próprias decisões o tempo todo, é dar a esse consumidor a chance dele escolher. Eu acho que é esse o caminho que a gente deveria trilhar, claro, criando a regulação onde for importante criar, e acho que o poder público tem o papel de fazer isso como outras cidades fizeram, criando critérios específicos para o funcionamento da plataforma e de outras que venham a surgir. A tecnologia, ela faz parte desse cenário de mobilidade urbana. A gente focou muito no Uber hoje, mas possivelmente a gente vai estar falando de carro sem motorista, de uma cidade conectada, de cidades inteligentes, dentro de pouco tempo. Então, a tecnologia ela veio para ficar e ela vai mudar muito o cenário de mobilidade urbana. Marília, muito obrigado pela sua participação. Edmilson, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Agradecer também ao público de casa, que colocou aí muitos comentários no nosso Facebook, facebook.com/canal Futuro Oficial. Deixo os nossos convidados aqui com o convite para deixar seus comentários lá. Aí também para você que quiser acompanhar o Sala Debate, futura.org.br/Sala Debate. Aqui todas as coleções dos nossos debates, você pode encontrar informações sobre todas as coleções do programa. E aí a nossa playlist no YouTube também, para você também procurar youtube.com e lá no nosso canal, o Sala Debate. Combinado? Meu muito obrigado a você, a todos que participaram. O Sala Debate volta na semana que vem. Lembrando que o programa reprisa também aos domingos, às 9 da noite. Uma boa noite e até a próxima.